Tem agora a palavra o presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, deputado Liberty Chiaka, para a sua declaração política. Senhora Presidente da Assembleia Nacional, senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras e senhores auxiliares do senhor Presidente da República, soberano povo de Angola, distintos jornalistas. Amílcar Cabral dizia: lutamos para construir os nossos países em Angola, em Moçambique, na Guiné, nas ilhas de Cabo Verde, em São Tomé, uma vida de felicidade, uma vida onde cada homem respeita todos os homens. A disciplina não será imposta, onde não faltará o trabalho a ninguém, onde os salários serão justos, onde cada um terá direito a tudo o que o homem construiu e criou para a felicidade dos homens. É para isso que lutamos. Se não conseguirmos, teremos faltado aos nossos deveres. Não atingimos o objetivo da luta. Há 3 dias, 11 de novembro, Angola assinalou 49 anos de independência nacional. Felicitamos o povo angolano pelos 49 anos de independência e rendemos a nossa homenagem a todos os heróis e mártires da luta, tenham sido eles da FNLA, do MPLA ou da UNITA. Aqui e agora, expressamos a nossa gratidão e reconhecimento pelos sacrifícios à causa do povo, sob a liderança dos nacionalistas Álvaro Holden Roberto, Antônio Agostinho Neto e Jonas Malheiro Savimbi. O nosso profundo respeito aos nacionalistas. O balanço político, econômico e social dos 49 anos de independência é frustrante, desolador e de humilhação. Sim, humilhação pela fome, pobreza extrema, desemprego elevado, indigência, falta de liberdade, falta de dignidade, falta de prosperidade e falta de felicidade para a maioria do povo angolano. Em Angola, 49 anos depois da independência nacional, o sonho de uma boa parte dos angolanos é sair do país para ir viver justamente no país dos ex-colonizadores. Esta é a nossa triste realidade. O Grupo Parlamentar da UNITA expressou o voto de protesto pelo facto da Assembleia Nacional, órgão representativo de todos os angolanos, ter sido excluída do papel central nas celebrações dos 50 anos da independência nacional. Que mensagem o Estado angolano, que se quer democrático, transmite ao mundo como a postura da subalternização do poder legislativo do Estado? 14 perguntas necessárias. E vamos citar Dom Mbamba. A partir do que estamos a viver e a observar, pergunto: as nossas consciências estão mesmo tranquilas com o tipo de política e de conhecimentos que estamos a defender e a difundir? Os nossos raciocínios estão mesmo ao serviço do bem das pessoas, da pátria, da reconciliação, da justiça e da paz? Estamos mesmo a trabalhar afincadamente para a felicidade e realização de todos os angolanos? As nossas inteligências e vontades estão mesmo ao serviço da verdade e do bem de todos? Às portas dos 50 anos de independência, não é chegada a hora de soltarmos a política e as inteligências das amarras e artimanhas partidárias para estarem simplesmente ao serviço do bem dos cidadãos e da pátria? Não é chegada a hora de enterrarmos de uma vez por todas a carga histórica negativa e vingativa que habita em nós e ofusca e condiciona a nossa ação política e o brilho das nossas realizações e da nossa reconciliação nacional autêntica? Não é chegada a hora de nos consagrarmos às análises objetivas, porque científicas, da nossa realidade, libertas das autocomplacências e revanchismos partidários? Não é chegada a hora de lançarmos novos sonhos, novas ideias e novas bases culturais, políticas valorativas para uma Angola nova de todos e para todos? É normal partidarizarmos tudo: pessoas, instituições, reflexões, conhecimentos e pensamentos?
É normal vivermos diante dos horripilantes atos de violência e de abusos contra menores e pessoas vulneráveis no seio das famílias e noutras instituições, quando podemos e devemos fazer mais e melhor? É normal assistirmos impávidos a atos horrorosos contra a dignidade humana praticados a troco de dinheiro? É normal assistirmos à degradação dos nossos bons hábitos, usos e costumes, da sã convivência, acolhimento, diálogo, respeito mútuo, solidariedade e fraternidade? É normal, sem remorsos, os princípios básicos da ética e de deontologia serem pisoteados? Senhores deputados, devemos refletir sobre a mensagem da CIAST. No passado dia 7 de novembro, o Grupo Parlamentar da UNITA recebeu a proposta de orçamento para 2025. Feita a análise, identificamos 50 verdades sobre o Orçamento Geral do Estado de 2025. "50 verdades. Este não é um orçamento feito para o povo e no interesse do povo. Este é o orçamento da inversão das prioridades e da subversão da Constituição e da lei. Porque a Constituição manda erradicar a pobreza, eliminar a fome, tornar universais e gratuitos os cuidados primários de saúde e garantir o acesso universal ao ensino obrigatório gratuito. Estas são as prioridades para a grande maioria dos angolanos. Este é o orçamento do negócio da dívida, promotor do peculato, da corrupção e da impunidade. Este é o orçamento do déficit estrutural, que alimenta operações de branqueamento de capitais e a insustentabilidade das finanças públicas. Este não é o orçamento de um Estado democrático e plural, que respeita a soberania popular e que está empenhado em servir a todos os angolanos. O que temos em mãos é o orçamento do regime, que se apoderou de Angola e quer perpetuar-se no poder por métodos não conformes com a Constituição e a lei. Este é o orçamento da perseguição dos adversários políticos. Este é o orçamento da inversão das prioridades e a obstrução à institucionalização efetiva das autarquias locais. Este é o orçamento do favorecimento de meia dúzia de empresas. Este é o orçamento do sufoco da AGT sobre os empresários. Este é o orçamento do sequestro da comunicação social pública. Este é o orçamento do regime autocrático e de presos políticos. Este é o orçamento das assimetrias regionais e das desigualdades sociais. Este é o orçamento dos privilégios das elites e das migalhas do povo. Este é o orçamento da fome e da penúria do povo. Este é o orçamento dos almoços e jantares de gala para 8.000 convidados enquanto o povo passa fome. Este é o orçamento da propaganda institucional e da coação das liberdades. Este é o orçamento da Comissão Nacional Eleitoral ilegal e ilegítima. Este é o orçamento da divisão político-administrativa para retardar a criação das autarquias locais. Este é o orçamento da exclusão de mais de 4 milhões de crianças do sistema de educação e ensino que devia ser obrigatório e gratuito. Este é o orçamento do sonho impossível de um terceiro mandato inconstitucional. Este é o orçamento da violação dos direitos humanos fundamentais. É o orçamento da partidarização da administração pública. É o orçamento da incapacidade de promover a coesão e justiça social. Este é o orçamento da concentração do poder e centralização da riqueza numa elite política. Este é o orçamento da discriminação, das oportunidades e da desconcentração e descentralização dos sacrifícios. É o orçamento do contrabando do combustível e da proteção dos arguidos especiais que nunca são julgados. Este é o orçamento da Bolsa de Valores do bairro Mártires de Kifangondo. Este é o orçamento da cultura de violência e do medo, da mentalidade monolítica e da estratégia de manutenção do poder contra a vontade livre e soberana do povo. Este é o orçamento da falta de visão de governação patriótica, que tem foco na gestão do poder pelo poder. Este é o orçamento da arbitrariedade. Este é o orçamento de previsões irrealistas. Este é o orçamento da dívida do governo, que não garante equilíbrio
e sustentabilidade das finanças públicas e justiça intergeracional. É o orçamento que compromete o futuro das crianças, até mesmo aquelas que vão nascer até 2050. É o orçamento das obras de fachada para os visitantes, orçamento para pintar as ruas. Este é o orçamento das crianças que disputam os contentores de lixo para saciarem a fome. Este é o orçamento com que nos querem obrigar a aceitar o escândalo da pobreza e da miséria como normais. Este é o orçamento para financiar as demolições das casas e o esbulho de terras do povo desfavorecido. Este é o orçamento dos amigos da Frelimo para financiar fraudes eleitorais e golpes institucionais em Angola e Moçambique. Este é o orçamento da contratação simplificada e ajustes diretos para empresas de amigos e camaradas de partido. Este orçamento não define medidas salariais concretas que façam face à inflação galopante que assola a nossa economia. Este orçamento não prevê verbas suficientes para repor o poder de compra da classe trabalhadora. Este orçamento não estabelece medidas e ações concretas para resolver e mitigar a crise econômica e social que assola o nosso país. O orçamento não prevê alocação de verbas robustas para o setor econômico. O orçamento não contempla programas sérios que promovam a agricultura familiar e a indústria transformadora. O orçamento não tem no turismo e na cultura como bases para a diversificação da economia e criação de novos empregos para jovens. Este orçamento não promove nem garante a segurança alimentar. Este orçamento não prevê a realização de eleições autárquicas em 2025. Este orçamento não promove o crescimento e desenvolvimento harmonioso do país através da descentralização política e administrativa. O orçamento não responde aos problemas do setor social, porque não prevê valores adequados ao combate à fome e à pobreza. Este orçamento não promove a melhoria da qualidade de ensino e dos serviços de saúde. Este orçamento não assegura a valorização e dignificação da carreira profissional dos quadros nacionais. Este é o orçamento das expectativas frustradas. Povo angolano, temos em mãos a proposta de lei 2G/2025 que o Sr. Presidente da República solicita da Assembleia Nacional aprovação para incorrer em despesas no valor de 34 bilhões 633 mil milhões 790 milhões 87.312 kwanzas, no mesmo período em que só espera realizar receitas correspondentes a 60% deste valor. Aprovação para contrair novos empréstimos para pagar a dívida existente, porque as receitas que espera realizar de impostos a cobrar não são suficientes para pagar as dívidas que contraiu, mas os salários, as pensões e os investimentos que pretende fazer rapidamente com a nova DPA. Autorização para retardar o processo de institucionalização efetiva das autarquias locais, através do Fundo de Equilíbrio Participativo, que é um fundo criado pelo Presidente da República para repartir os recursos públicos do Estado com os administradores municipais não eleitos, quando a Constituição manda repartir com os autarcas eleitos pelo povo. Autorização para emitir garantias do Estado a favor de projetos pertencentes a certos comerciantes privados, cuja viabilidade não foi confirmada por este órgão e cujos critérios de seleção não foram previamente discutidos com a Assembleia Nacional. Autorização para ficar isento do dever de obter previamente o visto do Tribunal de Contas nos contratos inferiores a 12 milhões de dólares ou 11 mil milhões de kwanzas. Autorização para cobrar às famílias e empresas uma contribuição especial para o Estado sobre operações cambiais equivalente a 10% do valor de cada transferência que fizerem para o exterior. Como deputados, o nosso juramento à Constituição não permite conceder estas autorizações só porque foram solicitadas pelo Sr. Presidente da República. Temos de analisar as justificações apresentadas numa perspectiva de Estado e não de partidos políticos. O documento apresenta várias justificações para os dispêndios que se propõe, mas não justifica o principal, que é o seguinte: por que o Sr. Presidente da República pretende gastar 30 bilhões para o povo pagar,
se sabe que só terá receitas ainda incertas de cerca de 20 bilhões de kwanzas? Por que é que o Sr. Presidente fez estas escolhas e não outras? Por que é que o Sr. Presidente pretende ficar sempre amarrado ao vício da dívida? O documento não responde a estas questões, nem explica como e porquê que as prioridades do Sr. Presidente foram escolhidas. Ao conviver com o povo dos vários quadrantes sociais, sentimos que as suas prioridades são muito diferentes das prioridades expressas na proposta do orçamento. As necessidades do povo são vitais. São a necessidade de estabilidade social, da estabilidade dos preços, do controle da inflação, da estabilidade da moeda, da estabilidade das taxas de juros, que por continuarem altíssimas, sufocam as empresas e retraem o investimento. A proposta do orçamento de 2025 enferma os mesmos problemas registrados nos orçamentos anteriores. Assim sendo, a vida das famílias não vai melhorar. O desemprego vai aumentar. O preço dos combustíveis, da eletricidade e da água vai subir. O kwanza vai continuar a desvalorizar-se. O preço dos alimentos vai continuar a subir, o que significa que a inflação continuará a aumentar e a dívida pública continuará a crescer, com todas as consequências que isto acarreta para as presentes e futuras gerações. As 4 prioridades da política fiscal para 2025, referidas neste documento, já constam do Orçamento Geral do Estado de 2024, com palavreado diferente. No caso da terceira prioridade, da ação que o Executivo preconiza é mais no social, o Governo destina para o domínio social 21,57% da despesa total. Contudo, quando analisamos as áreas específicas desse domínio social, constatamos que a educação cabe só 6,47% e a saúde 5,59% da despesa total. Estes valores, senhores deputados, senhores membros do governo, estão muito abaixo das recomendações internacionais. A sustentabilidade das finanças públicas depende em grande medida da observância pelo Executivo dos limites impostos pela Lei da Sustentabilidade das Finanças Públicas. Para o orçamento de 2025, o serviço da dívida pública vai absorver mais de metade do total da despesa do orçamento, 51,13%, o que corresponde a 17 bilhões 707 mil milhões 91 milhões de kwanzas, o que representa uma subida do serviço da dívida em termos absolutos, quando comparados com o serviço da dívida de 2024, que é de 14 bilhões. Mais de metade de 34 bilhões de kwanzas será usada para o pagamento da dívida pública em 2025. Senhoras e senhores deputados, povo angolano, Angola foi colocada pelo Grupo de Ação Financeira na lista de países sob monitorização reforçada, porque tem deficiências estruturais no sistema interno de prevenção e combate ao branqueamento de capitais. Há muita lavagem de dinheiro em Angola. O Grupo de Ação Financeira Internacional é responsável pela fiscalização e cumprimento legal das finanças no mundo, principalmente o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo internacional. A entrada de Angola na lista da vergonha internacional, pela segunda vez, terá muitas consequências. O impacto negativo da capacidade de Angola em atrair investimento privado estrangeiro e internacional. Aumento do perfil de risco do país pelas agências de classificação do risco internacional. Dificuldades na recuperação de ativos no exterior. Senhoras e senhores deputados, as prioridades dos angolanos continuam a ser o combate à fome e à pobreza, a saúde e a educação, o emprego com salários dignos, a habitação condigna, os baixos preços da cesta básica. Senhora Presidente, senhores deputados, rejeitar este orçamento é um dever patriótico. É a coisa mais normal do mundo democrático. É uma prerrogativa constitucional dos deputados do povo comprometidos com o povo. Mas não ficamos pela rejeição. Queremos aqui deste pódio reafirmar a nossa disponibilidade para participar na concessão e discussão de reformas institucionais sérias e profundas
no quadro de uma estratégia de longo prazo. Senhores deputados, povo angolano, um orçamento geral do Estado que não contribui para a concretização material das autarquias locais não pode ter o voto favorável dos representantes legítimos do povo. Um orçamento que não promove a consolidação do Estado Democrático de Direito, a coesão social e as oportunidades iguais de realização não pode ter o voto favorável e consciente dos deputados da nação. Um orçamento destinado a favorecer meia dúzia de empresas, em detrimento da grande maioria daqueles que não alimentam a corrupção, não pode ter o voto favorável do Grupo Parlamentar da UNITA. Por uma Angola livre do medo, da fome e da pobreza, o Grupo Parlamentar da UNITA vai votar contra a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para o ano fiscal 2025. Deus abençoe Angola.